Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo. O Senhor Jeová falou comigo nesta noite passada, assim que os bispos partiram, e quando agora finalmente eu descansei, o Senhor Todo-Poderoso falou comigo a respeito de tremendas inundações que estão vindo, e o Senhor me levou dentro das inundações. E eu vejo que inundações entraram nas casas das pessoas, as pessoas estavam andando e eu andava dentro das casas e as inundações já estavam chegando no meu pé até o joelho e nós andávamos em meio às inundações. Foi um tremendo momento de angústia, as pessoas estavam tentando pegar as suas propriedades, evacuação e tudo isso, enquanto as inundações vinham. Então, há inundações vindo novamente à terra, as inundações estão vindo à terra novamente. Novamente, nesta noite passada, o Senhor me levou e Ele me mostrou tremendas inundações que estão vindo à terra. E Ele me colocou dentro das inundações e eu estava correndo com as pessoas, correndo com eles. Há inundações vindo. Inundações estão vindo. Há sérias inundações vindo à terra. E isto está vindo bem em seguida à conversa recente que eu queria compartilhar ontem, mas nós tínhamos um programa muito apertado. Isto vem logo em seguida à conversa que o Senhor falou recentemente, onde Ele me levou novamente, me colocou na terra, e eu estava andando com um grande número de pessoas, e eles estavam tocando música com uma van, eles estavam vendendo CDs. Então eu perguntei para eles, vocês têm adoração cristã? Adoração cristã? Dá-nos adoração cristã. E ele olhou para mim em choque e disse, cristã? Não, nós não temos cristã. Não tem adoração cristã em nenhum lugar da terra. Não havia adoração cristã em toda a terra. E então as pessoas estavam entrando em um lugar onde haviam muçulmanos. Estas pessoas, como eles se vestem em Catar, com aquelas coisas brancas na cabeça, e eles têm alguma coisa, uma coisa preta que segura o turbante na cabeça. E ele estava checando documentos e introduzindo pessoas. Então o Senhor me faz ficar na fila lá, um dos profetas do Senhor, ficar na fila lá, apresentar os seus documentos, ser processados e então introduzidos. Então eu faço como se eu estivesse correndo, mas eu não estou. Isto vem logo em seguida àquilo. E, entretanto, as palavras da minha profecia do terremoto do Haiti ainda estão vivas e muito quentes no Haiti. O Haiti ainda não se arrependeu. O Senhor Yahweh não é uma brincadeira, Ele não esquece. Então você pode dizer que há uma cascata, e agora o Senhor fala sobre inundações. Ele me colocou nas inundações nesta noite passada, nesta manhã, na verdade. E eu estou correndo com as pessoas, e as inundações estão chegando no meu joelho, e as pessoas estão correndo e tentando salvar as suas coisas. Eu vejo alguém, uma senhora subindo as escadas, enquanto ela está subindo, ela vai pensando, as inundações chegaram. Então as pessoas estão correndo, algumas estão indo para o andar de cima, porque as inundações entraram nas casas das pessoas. O Messias está vindo, o povo abençoado. O Messias está vindo, e isso está vindo em um tempo tal, quando a mensagem é tão doce, a mensagem da visão de 4 de agosto, quando o Senhor Jeová me mostrou a visão onde Cristo, o Messias, o glorioso Cordeiro de Deus, Deus Filho falando com Deus Pai, e Ele estava abrindo a sua mão e mostrando para Deus Pai que estava dentro da tremenda glória que vinha desde o céu, não sei quão extensa era a circunferência, ela resplandecia desde o céu e eu podia ver aquele que estava dentro da glória.
E o Messias abriu as palmas das suas mãos e ele disse em voz alta que, veja, isto é o que eles fizeram comigo enquanto tu estavas ausente. E o Senhor me fez saber que ele quis dizer que todo Israel o cercaram como uma multidão e eles o arrastaram e fizeram isto com ele. E o sangue estava pingando, derramando do buraco dos pregos nas suas mãos. Esta mensagem tornou-se tão doce. Nesta profecia, o Senhor literalmente dizendo para os seus 2 profetas, digam para a terra inteira retornar para o sangue de Jesus. Somente o sangue de Jesus pôde comprá-los. Diga para eles pararem com o evangelho da prosperidade. O evangelho da prosperidade trouxe nudez na igreja, trouxe homossexualismo para a igreja, trouxe falsos profetas para a igreja, trouxe a pregação do dinheiro para a igreja, trouxe o amor ao dinheiro na igreja, desviou a igreja da sua agenda celestial. O Senhor está essencialmente dizendo aos seus profetas, diga para eles retornarem ao sangue de Jesus, mas que visão também, que tremenda visão também, poder ver o Messias falando com Deus Pai. Então, na glória, aquele que estava lá de pé, então deu alguns passos em direção ao Messias, quando ele disse, isso é o que eles fizeram comigo enquanto tu não estavas aqui. E vocês viram como que o Senhor abriu aquela tremenda profecia, tremenda instrução quentinha do céu, 4 de agosto, na semana passada. Deus Pai literalmente falando com a igreja ao vivo. E vocês viram como que nós entramos no livro de Isaías 53, Isaías, aquilo que nós chamamos do Evangelho do Antigo Testamento. O Evangelho que Filipe, quando o eunuco etíope estava lendo Isaías 53, e Filipe veio e falou e perguntou para ele. Então, a partir de ler Isaías 53, o eunuco etíope tornou-se nascido de novo. É por isso que algumas vezes vocês veem que esta escritura é o Evangelho do Antigo Testamento. Isso é muito tremendo. Um único versículo ontem é inesgotável. É um tema inesgotável. Um tempo poderoso quando o Senhor agora está exaltando o sangue de Jesus. É por isso que ele está dando estas profecias. As minhas palavras no Haiti ainda estão ativas. O terremoto do Haiti ainda está ativo. Veja o terremoto que aconteceu ontem, alguns dias atrás. As minhas palavras são extremamente sérias. As palavras dos profetas de Yahweh nunca morrem. As palavras de Jeremias não morreram. As palavras de Isaías não morreram. As palavras de Ezequiel não morreram. As palavras de Malaquias não morreram. Elas estão vivas até hoje, até que eu estou aqui falando com vocês. Então, o Haiti tem que se arrepender. O Chile tem que se arrepender também. O México tem que se arrepender. Yushu na China tem que se arrepender. Nepal tem que se arrepender. Japão tem que se arrepender. Inclusive Taiwan. E o Quênia. Todas as nações que eu adverti para se arrependerem, Deus não vai amenizar até que vocês se arrependam. Entre Deus e vocês, são vocês que têm que se dobrar e adorar o Senhor. Você não pode dizer para o Senhor, nós vamos te manter esperando até o Senhor esquecer, como se ele fosse esquecer. Ele não esquece. Veja as minhas palavras no Haiti. Ele os feriu novamente. Poucos dias antes daquele terremoto de ontem, os 4 dias antes deste terremoto, ele me levou e me mostrou estes sacerdotes. Aqueles sacerdotes de voodoo, de feitiçaria lá. Então ele deu meia volta e os feriu. E ele me fez procurar uma casa lá poucos dias atrás. E eu estava andando lá procurando uma casa e nós entramos nesta casa, mas uma parte da casa era um restaurante. Haviam muitos obreiros lá de pé, vestindo camisas e calças pretas, e eles estavam em fila lá recebendo as pessoas no restaurante. Nós estávamos procurando uma casa lá. Eu estava andando na terra do Haiti poucos dias antes deste terremoto, eu estava procurando um lugar para ficar, significando que eles estavam procurando um lugar para ficar, mas não conseguiram, e então eu pisei em algo muito grande que havia desmoronado. Então as palavras do Senhor ainda estão muito quentes no Chile, no Haiti, no México, no Quênia, no Nepal, Monte Everest, Yushu, China, Taiwan, nas Filipinas, Japão. Todas as nações.
Todas as nações que o Senhor advertiu agora têm que se arrepender. O Messias está vindo, o povo abençoado, os aleijados estão andando e o Senhor está andando na terra. Nós temos que celebrar o fato de que o Senhor está andando na terra. Os aleijados estão andando. Os cegos podem enxergar. Os surdos podem ouvir, os mudos podem falar, paralíticos levantam e andam, lesões da coluna vertebral são curadas, lepra curada ao vivo diante das nações, assim, inacreditável. Então, este é o tempo tal, uma roça ressuscitou, este é o tempo tal. Nós temos que celebrar que a nuvem de Deus veio. A chuva da Bíblia veio, os profetas da chuva estão aqui. Nós precisamos celebrar o Messias está vindo. Finalmente a nossa libertação, a libertação da igreja, a sua libertação está próxima. Quão poderosamente o Senhor falou, trazendo a gravidade, o peso, o preço da salvação, aquilo pelo qual o Messias passou para te redimir. Nós não podemos tomar nada como garantidos. Agora nós estamos iluminados, nós estamos cientes do que Jesus fez. Ninguém mais pode voltar à apostasia e ao pecado. Agora todos vamos escolher a justiça, nós vamos escolher o arrependimento e a santidade, nós vamos escolher o reino dos céus, nós vamos escolher Yahweh e vamos honrar o sangue de Jesus. Prosperidade, prosperidade, mas você sabe o que a Bíblia diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas te serão dadas também. Não se preocupe com as preocupações desta vida aqui. Nós temos um tesouro muito maior e uma promessa. A glória que será revelada nos corpos eternos que nós vamos vestir é imensurável. Você não pode qualificar nem avaliar em termos de cash, dinheiro. Muitos pastores estão pregando dinheiro, aqueles estão perdidos. Eles perderam o rumo. O Senhor não estabeleceu o dinheiro como uma agenda para a igreja, mas o Senhor trouxe a igreja para ser a luz do mundo. A justiça, a igreja deveria ser a luz que guia a conversa na terra. A conversa sobre santidade, justiça, para ser o sal da terra, para dar uma razão, um sabor a esta vida. Porque sem Deus não há nenhum sabor nesta vida. Sem Deus a vida é vazia. É por isso que você vê no Quênia, muitos professores seniors estão dançando lá. Eles estão dançando a celebração dos aleijados, porque sem Deus todo o resto é inútil. Mas com Deus, então há significado e valor em tudo que você está fazendo. Então este é um tempo maravilhoso de avivamento, que o Senhor os abençoe. O Senhor falou, então vamos ter uma conversa nacional e internacional, uma conversa para revisar as Escrituras e as coisas que foram faladas durante o dia e desfrutar do momento quando Deus se lembrou da igreja. A nuvem de Deus veio e me envolveu. O sol está aplaudindo. O céu é comandado e abrem Lima, Peru, abrem Cacamega, abrem Joro, abrem Eldamaravim, abrem Kissi, abrem Menengai 1, abrem Lagos, Nigéria, abrem Lima, Peru. Tremenda hora. Abre em Menengai 2. Nós estamos vivendo nos dias gloriosos. Esses são os dias gloriosos da Bíblia. Todos têm que agarrar isto e garantir a sua eternidade, ter certeza que ela seja validada. Caso contrário, há tanta distração neste mundo te distraindo. O diabo vai tentar te colocar deste lado, colocar do outro lado. Vocês viram as escrituras que eu li para vocês ontem. De Isaías, capítulo 53, versículos 1 e 2, somente o versículo 1. Vocês viram que no versículo 2 ele diz que ele não tinha nenhuma beleza, nem majestade que nos atraísse para ele. Impressionante, eles tinham uma visão diferente do Messias. Eles tinham uma visão diferente do Messias em Israel. Da mesma forma, eles tinham uma visão diferente dos profetas que falam com vocês, dos profetas da chuva. Os profetas de Israel, eles pensavam que eles viriam de uma cor diferente, não sei de que cor. Eles estabeleceram seus próprios protótipos.
Eles pintaram a forma de como ele deveria ser, de onde ele viria, de que país importante, o quê? Eles pensaram que o Messias viria com pompa e circunstância. Eles pensavam que o Messias viesse com pompa real e circunstância, porque eles sabiam que ele viria da linhagem de Davi, o filho mais importante de Davi. Então eles pensavam que ele viria na forma e na pompa real de Davi. Todos vocês sabem tão bem. Vocês sabem muito bem a pompa e a circunstância de Davi. Se você for a Jerusalém, tem o Hotel King David, onde os presidentes ficam. O Hotel King David. Então Davi era conhecido pela pompa e circunstância. Então, ele perguntou, quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Em outras palavras, ele está dizendo que haveria rejeição. Isaías estava falando de uma geração que havia rejeitado Deus. E eles tinham rejeitado Deus e Yahweh. E foram para os falsos deuses. Eles tinham dura cerviz. Eles eram um povo incrédulo. Eles não criam mais. E Isaías estava dando para eles a profecia do Messias que estava vindo. E aquela profecia caiu em ouvidos mortos. Eles tinham seu próprio retrato, seu próprio estereótipo, a própria imagem de como o Messias seria. Então você viu no versículo 2 de Isaías 53 como uma raiz de uma terra seca. Impressionante que a terra seca, o Messias seria rejeitado. A rejeição, o preço da salvação aparece muito clara. A inacreditável vileza, a vaidade, a depravação da condição humana. Ele nasceria em meio à hostilidade quando o pecado está no auge, o pecado está no máximo. O rei Herodes queria matá-lo. Ele teve que fugir e nascer em uma manjedoura. Entretanto, o povo hebreu pensou que eles viriam com a pompa de um rei, não em uma manjedoura. Rei! Então eles perderam a vinda do Messias. É inacreditável. Eles rejeitaram o Messias. Por causa da forma como ele veio. Eles pensavam que ele viria ao mundo com pompa secular. Vocês sabem que o rei Davi era cheio de pompa e circunstância. Então eles pensavam que ele viria com pompa secular. Entretanto, ele diz que ele iria crescer diante dos olhos deles como um renovo. Hostilidades dos fariseus, hostilidades dos chefes dos sacerdotes, hostilidades do povo secular. Falando a respeito da sua linhagem, como uma planta, um renovo, vindo de Jessé. Impressionante! O profeta disse que o corpo dele, Isaías estava dizendo que eles ficariam desapontados, que a apresentação do corpo dele seria desprezível pela forma como ele viria. Que nenhuma beleza. Eles não iriam crer nele. Eles achavam que ele viria com pompa como rei com cavalos e então entraria em cena como rei militar para lutar contra os romanos e construir o reino. Mas Daniel, em capítulo 9, 26, ele diz que ele vai lá e morre, o ungido. Mas ele vai sair sem nada naquele tempo, significando que ele não terá o reino naquele tempo. É impressionante a atração para eles. Eles estavam procurando por beleza secular, pompa e glória secular, desapontamento, decepção, até mesmo este que fala com vocês. A razão pela qual o mundo, as grandes pessoas que recusaram-se a vir e buscar conselho, você os encontra nas suas igrejas dos Estados Unidos, eles estão cantando e em todo mundo, Senhor, envia-nos a sua glória, Senhor, visita-nos. Entretanto, eu chamei a glória de Deus. O próprio Deus Pai desceu. Por quê? Porque eles pensavam que eles viriam de uma determinada nação. Eles pensavam que estes profetas seriam de uma determinada
determinada cor, uma determinada raça, uma determinada nação. Foi da mesma forma em Israel. Entretanto, no livro de Lucas 2:52, ele diz: e Jesus crescia em sabedoria e em estatura diante de Deus e dos homens. Então, a estatura do Senhor era uma estatura celestial, uma estatura divina. Eles estavam procurando estatura secular. Se você ver em 1 Samuel 16:12, ele diz: então mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo e de belos olhos e de boa aparência e agradável aos olhos também. Então o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, porque é este. Então, eles pensavam, ele está falando de Davi aqui, 1 Samuel 16:12. Eles pensavam que ele viria, porque como ele viria da linhagem de Davi, que ele viria com a pompa e a circunstância do rei Davi. Mas eles o perderam, eles erraram totalmente. No livro dos Salmos 96, versículo 6, ele diz: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Quão poderoso! Que o Senhor os abençoe, o Messias está vindo. Sejam santos, sejam justos, sejam nascidos de novo no seu local de trabalho. Muitas vezes, quando você vai para o trabalho, você é atacado por muitas coisas lá. Uma mulher vestida em nudez anda na sua frente, propositalmente, enviada por Satanás para te provocar. Ela finge que vem te perguntar alguma coisa, mas para que quando ela sair, você fique olhando para ela. Não! Resista a isto. Fique firme. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora. O Messias pode vir enquanto você está no seu trabalho. Muitos pensam que ele virá no domingo enquanto você está na igreja. Não! Ele virá na hora que você menos espera. Um lado da terra será dia, o outro lado será noite. Prepare-se, o rei está vindo. Vamos celebrar o avivamento. Que o Senhor os abençoe. Obrigado. O Messias está vindo. Obrigado.